Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? Ok? Sim, sim. Meu diretor, tudo bem? Sim, sim. Respire, que teremos hoje mais uma correção de lista. Então, meu diretor, por favor, slide no ar 3210. Muito obrigado, meu diretor. Vocês já me viram? Agora eu vou embora do canto. Tchau. Nossa segunda lista para a segunda fase da Federal do Paraná. Olha que coisa engraçadinha logo de cara. A banca diz assim, então estamos na Federal segunda fase. Resolva as inequações abaixo. Inequa. Você sabe que o prefixo i ou in quer dizer não. Certo? Então, se você tinha a tal da equação, equácio, que quer dizer igual, quando você tem uma inequação, é porque ela não é igual. Então, cuidado, não vá passar vergonha. Na matemática, o contrário de igual não é diferente, né, o cabeça de bagre. Para a matemática, o contrário de igual é maior, menor, maior igual, menor igual. Então, lembrem, o contrário, eu vou insistir, vou até fazer de novo todos os desenhinhos. Na matemática, o contrário de igual é maior, menor, maior igual ou menor igual. Por isso que ela é uma inequação. Então ela deixa de ser igual para ser maior ou menor ou maior igual ou menor igual. Certo? Muito bem. Vamos começar com a letra A. A banca deu para nós a seguinte inequação. X ao quadrado menos 9x mais 10 tem que ser maior do que zero. Primeira grande frase. Você, por enquanto, hein? Você não olhe para cá. Fazer conta que você não está vendo isso. É uma equação de segundo grau, como todo mundo sabe. Dá para ver que é de segundo grau, porque tem um 2 aqui em cima do x. Então você usa o seu amigo girar para saber as raízes. Então a soma tem que dar 9 e o produto tem que dar 10. Nossa, velho. A mesa já cedo, começou já cedo de graça. Lembre que pela relação de girar, ou pelas relações, já que são várias, né? É sempre este cara com sinal trocado dividido pelo valor de A. Ou seja, a soma das raízes pelas relações de girar é menos B sobre A. O menos é da fórmula. O B é menos 9, e nesse caso o A é 1. Ou seja, menos 9 dá mais 9, certo? Muito bem, não precisa nem quebrar muito a cabeça, não precisa perder muito tempo. Daqui você tira que as raízes são... mesa, por favor, não comece. Que as raízes são 1 e 9. 9 mais 1, 10. Ué, mas daí não funciona. 9 mais 1, 10. 9 vezes 1 dá 9. Então está ao contrário. Então, olha que coisa bonitinha. Muita gente cai nessa. Então, cuidem. A soma tem que dar 9. E o produto tem que dar 10. Daí você pensa, cara, para a soma dar 9 e o produto dar 10, cara, não dá para fazer de cabeça, vou ter que usar as relações exatamente. Nem a relação de girar, você vai ter que usar a resolutiva da equação quadrática, que vocês chamam erroneamente, graças a alguns professores, de fórmula de Bhaskara. Nunca foi de Bhaskara e nunca será. Nunca foi dele. Nosso amigo Bhaskara apenas difundiu esta formuleta. Agora, dizer que a equação é dele, não é. Então, vamos fazer pela resolutiva. Cara, vamos fazer, dá trabalho. Mas pensem, se eu tenho x ao quadrado menos 9x mais 10,
E eu tenho umas raízes quebradas, umas raízes bem birutas, né? Umas raízes bem birutas. Então, quando você for resolver isso na mão, o que eu recomendo que você faça, nós teremos, claro, a gente não tem tempo de fazer aqui, mas só lembrando o que a gente poderia fazer. Se calcula o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac, e daí você usa a resolutiva. X é menos b, mais ou menos raiz do discriminante, por 2a. Então, cuidem, muita gente cai nessa pegadinha. A soma tem que dar 9 e o produto 10, não ao contrário. Então, seria 9 e 1, as raízes, se fosse x ao quadrado menos 10x mais 9. Daí sim. Aqui é x ao quadrado menos 9x mais 10. Então, daqui você tira, fazendo a resolutiva, que o x' será 9/2 mais a raiz de 41 sobre 2 e o x duas linhas 9/2 menos a raiz de 41 sobre 2. Ou seja, os valores bem quebrados. Se você tiver muita paciência e quiser descobrir como é que isso funciona em termos de valores, quanto dá mais ou menos isso, cara, 9 sobre 2 dá 4,5, certo? 4,5. Raiz de 41, você pode muito bem fazer de conta que é raiz de 49, né? Que daria 7. Então eu teria 4,5 menos 7,5. 4,5 menos 7,5 dá menos 1 e uns quebrados. Menos 2 e uns quebrados, isso? Só que lembre, aqui a raiz é de 41. Está perto de 7? Não, eu estaria perto de 6. Eu prefiro que você pense como sendo 6, que é 36, né? A raiz de 36 é 6. Então eu teria 9 sobre 2, que dá 4,5, menos 6 sobre 2, que dá 3, que dá 1,5 mais ou menos. Então, o que eu teria? Então, lembrando, nós temos um gráfico. Para nós, lembre que agora não vai importar o eixo do x, que a gente sabe que é uma parabólica, virada com a boca para cima. Então, a cara dela pouco importa. Você sabe que está virada com a boca para cima, está aqui, certo? E você sabe que as raízes são 9 sobre 2 mais raiz de 41 sobre 2 e 9 sobre 2 menos raiz de 41 sobre 2. Então, onde é que estão as tuas raízes? Estão aqui, ó. X' e x duas linhas. Se você for pensar em termos de equação, a banca pergunta quando que esse negócio é positivo. Está aqui, ó, maior do que zero. Então, ela só é positiva antes da primeira raiz e depois da segunda. Ou seja, nessa inequação, isso só será verdade quando a primeira raiz, né, ou seja, 9 sobre 2 menos raiz de 41 sobre 2, estiver aqui e essa estiver aqui. Só que lembre, como não tem um sinal de igual, eu não posso colocar a bolinha fechada, então eu coloco bolinha aberta aqui, ó, tanto aqui quanto aqui. Então como é que eu resolvo isso? Você tem que dizer que o x tem que ser menor do que 9/2 menos raiz de 41 sobre 2, ou o x tem que ser maior do que 9/2 mais raiz de 41 sobre 2, certo? Ou seja, qualquer coisa à esquerda da primeira raiz e qualquer coisa à direita, para ser maior do que zero, ou seja, para ser positivo. Se a banca quisesse, quando era negativo, seria aqui embaixo, ó, entre as duas raízes, certo? Então, lembrando dos sinais, aqui é menos, aqui é mais, e aqui é mais. Ou seja, para cima da linha preta, que é o eixo x, a função é positiva, que é o que a banca quer. Claro para todo mundo? Muito bem. Letra B, não é com essa cor, sai daí. Sai daí. Qual é colocar com a cor certa? Letra B, a banca nos pergunta quando que menos 2x² mais 8x menos 8 será menor do que zero, maior do que zero.
Primeira grande coisa, eu vou insistir de novo, mais uma vez, esqueça isso aqui por enquanto. Faz de conta que esse sinal não está aqui. Primeira coisa, tem um menos aqui na frente que atrapalhe que a gente use as relações de girar. E mesmo porque todo mundo tem um 2 na frente. Cara, todo mundo é múltiplo de 2. Então o que eu sugiro? Você divide a função inteira por menos 2. Ô mesa, começou, né? Eu não sei por que esta mania desta mesa de juntar as coisas. Eu não sei de onde que essa mesa tirou esta mania de juntar. Tem que fazer longe para não juntar. Então, se divide todo mundo por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Portanto, fica x ao quadrado. 8x dividido por menos 2 dá menos 4x. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Lembrem que eu dividi a equação, ou a função, nesse caso, por menos 2. Eu não mexi lá na desigualdade. Porque a banca quer saber quando que isso daqui, atenção Brasil, hein? Quando que isso daqui é maior do que zero. Então eu não mexo na desigualdade. Eu vou até aparecer na câmera para contar uma coisa aqui. Ah, mas você diz que quando a gente multiplica ou divide por menos 1, muda a desigualdade. A banca não está perguntando quem é o x que causa isso. A banca está perguntando quando que esta função será maior do que zero. Então, por enquanto, se esqueça lá o maior do que zero. Mexa só na função. Multiplique, ou divida, nesse caso, por menos 2, para você se livrar tanto do sinal de menos, quanto daquele 2 que está na frente do x ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, eu vou embora do canto. Tchau. Engraçado. Usando o seu amigo girar de novo, eu tenho que a soma é 2 e que o produto também é 2. Então, daqui eu tiro que a primeira raiz é 2 e a segunda também. Eu tenho raízes iguais, certo? Então, achei as das raízes. Agora você volta para a equação original, que é isso daqui, e agora você trabalha com o que tem. Então, cuidado agora. Lembrem que a concavidade está para baixo. Como é que eu sei? Filhinho, porque tem um fedorento de um sinal de menos aqui na frente. Ó. E isso indica que a parabólica está para baixo, certo? Então vamos desenhar a parabólica com a boca para baixo, como deveria ser. E ela só encosta uma vez no eixo x, que é no ponto igual a 2. Tem duas raízes? Tem duas raízes, só que as raízes são iguais. Então aqui é o ponto 2. A banca pergunta, quando que isso é positivo? Se você for olhar bem, em nenhum lugar, porque aqui ela é negativa, aqui ela é negativa e no 2 ela vale 0. Em nenhum lugar esta curva está para cima do eixo x. Então, lembrando, quando você faz estudo de sinais, você leva em consideração o eixo x, que é a nossa referência. Tudo que estiver para cima é positivo, para baixo é negativo. Em nenhum momento esta curva especificamente está para cima. Então eu posso dizer que nunca esta curva será maior do que zero. Se a banca perguntasse maior ou igual, o igual aconteceria aqui, ó, no 2. Agora, maior nunca, eu não tenho nenhum lugar, pode ver, ó, em nenhum lugar essa curva está aqui para cima. Então, a resposta é conjunto vazio. Nunca será. Claro para todo mundo? Muito bem. Número 2. Dadas as funções f de x, então já vai, aquela frase, vai reescrevendo. Tudo que a banca der, você vai reescrever em algum lugar. Para não passar vergonha, para não esquecer das coisas. F de x é isso, e g de x é 4x mais 4. A banca pede f de g de 0 mais g de f de 0. Então, a palavra que eu digo sempre, para você perguntar para a banca as frases, o que temos e o que queremos. Primeira coisa, quando a banca diz f de g de um número n qualquer, primeiro você calcula o g do n,
que vai dar um valor, sei lá, vamos fazer de conta que isso aqui para nós vai dar, vamos chamar isso aqui de Z, para não confundir nem com X nem com Y. Então, G no ponto N dá Z. Daí você volta aqui e calcula F no ponto Z. Ou seja, se a banca pedir F de G de 3, então vamos insistir aqui no exemplo. F de G de 3. Você pega esse 3 fedorento, coloca dentro da função G, que no caso é essa aqui, vai dar um valor. Supondo, pegando aqui o 3, colocando no lugar do X. Então você pega esse 3, coloca no lugar do X. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16, certo? Deu 16. Agora você vem aqui e põe o 16 dentro da função f. Ou seja, o 16 vai entrar no lugar dos x, tanto aqui quanto aqui. Claro para todo mundo? Isso quando a banca te dá f de g num ponto, ou g de f num ponto. E que é o caso da letra A. Então vamos lá. Então, eu vou sumir com tudo isso daqui, para você não ficar pensando que o valor é 3. Isso aqui vai embora. Isso aqui vai embora. Certo? Então, vejam, a banca nos deu f de g num ponto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular g no ponto 0. G no ponto 0 será 4 vezes o 0 mais 4. 4 vezes o 0 é 0. O 4 é 4 mesmo. Isso é g de 0. E agora a banca pede f de g de 0, ou seja, f neste ponto que você calculou aqui. F no ponto 4. Certo? Calcula 4 aqui, fica menos 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. Menos 16 mais 8, menos 8. Ah, mesa. Eu vou jogar essa mesa no meio da rua. E vai ser em breve. Então, achamos f de g de 0. Agora precisamos, então lembrando, isso aqui é a letra A, hein? Estamos calculando a letra A. Precisamos agora de g de f de 0. Então, calculamos primeiro f de 0, que será menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, obviamente vai dar 0. E agora você calcula g no ponto 0, que foi o resultado daqui. Você calcula g no ponto 0. Que olha que coincidência, a gente já tem o g no ponto 0, que é 4. Certo? A gente já tinha calculado aqui antes. Ó. Certo? Como a banca quer a soma dos dois, simplesmente é só somar menos 8, que é esse cara aqui, mais o 4, menos 4. Certo? Então, lembrando, quando a banca pede f de g num ponto, primeiro se calcula g no ponto, ou seja, nesse caso aqui, g no ponto 0. Põe 0 no lugar do x, 4 vezes 0, 0, mais 4, 4, está aqui. E este 4 vai entrar aqui dentro, certo? Que a banca quer f de g de 0. G de 0 dá 4. Então, f de 4 será menos 4 ao quadrado mais 2 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. Esse sinal de menos está para fora. Então, ele continua aparecendo aqui. 2 vezes 4, 8. Menos 16 mais 8, menos 8. Daí tem o outro lado, g de f de 0. Primeiro calcula f de 0. Como tem x aqui e aqui, o resultado vai ser 0, como deveria ser. Daí este 0 fedorento, vem para cá também, ó, dentro da outra, que é g de f de 0. G de 0 é 4, a gente tinha calculado antes. O item A, então, é só somar os dois. Eu somo o menos 8 com o 4 dá menos 4, certo? Item B. A banca pede que você esboce o gráfico de g de f. Veja que agora é g de f. G de f de x é você colocar a função f inteirinha dentro da função g. Veja, quando se calcula g de 0, se põe o ponto 0 no lugar da função, lá no lugar do x. Quando é g de f, você coloca a função f inteirinha. Então, lembrem,
no lugar, guarde bem, é G de F. Então, no lugar deste x, vai entrar a função f inteirinha. Todo esse negócio aqui vem para cá, porque é G de F. Claro para todo mundo isso? Então, cuidem. Função composta, o nome disso, uma função dentro da outra. Este 4 é da função, fica para fora. No lugar do x, eu coloco, como eu disse, a função f inteira, certo? E tem um 4 lá no final, para a gente somar. Então, lembrando, eu vou até deixar realçado aqui, em verde está a função f. Esta função f está sendo colocada aqui dentro, ó, no lugar do x, certo? Muito bem, função composta. Faz o distribui. O que eu vou ter aqui? Então, vamos lá. 4 vezes menos x² é menos 4x². 4 vezes 2x é 8x. E aquele 4 lá de fora é ele mesmo. Certo? Então, 4 vezes menos x², menos 4x². 4 vezes 2x, 8x. E aquele 4 não tem com quem multiplicar, fica sozinho lá. Dá para dividir todo mundo por 2. Aliás, dá para dividir todo mundo por 4. Só que eu não recomendo. Eu não recomendo. Embora possa, vamos dividir por 4. Dividir por 4. Eu terei menos x² mais 2x mais 2. Certo? Claro para todos? Só que eu tenho um problema aqui. Então, agora bem devagar. Eu terei uma função de segundo grau com a boca para baixo. Dá para ver que a boca está para baixo, porque tem aqui, ó, filhinho, não sei se você notou, tem um sinal de menos. Vamos pintar o sinal de menos para o Brasil inteiro ver. Ó, tem um sinal de menos aqui, certo? Então, eu tenho menos x² mais 2x mais 2, certo? Ou seja, uma função de segundo grau, cubicão para baixo. Só que a pergunta é, como é que eu represento isso de maneira esboçada? Como é que eu esboço isso? Então, primeira coisa, você não precisa ter doutorado, a gente sempre fala isso em sala, parece pedante, mas você não precisa ter doutorado para fazer isso. A banca quer que você esboce o gráfico. Então, você vem aqui e esboça o gráfico. Olha. Vamos esboçar. Quando se for fazer, veja que não dá para fazer, até dá, você fazer pelas relações de girar, mas se você quiser fazer pela resolutiva, também dá. Então, a soma tem que dar menos 2. Ah, não, desculpe. Soma tem que dar 2. E o produto também. Por que esta mesa tem esta mania, velho? Eu vou entrar em contato com o fabricante e perguntar qual é o problema de vocês, velho. Por que junta essa porcaria? Então, a soma tem que dar 2 e o produto também. Para a soma dar 2 e o produto também, eu tenho 1 mais raiz de 3 e 1 menos raiz de 3. Então, essas são as minhas raízes. X', 1 mais raiz de 3, x 2 linhas, 1 menos raiz de 3. Certo? Então, bem. Como é que eu represento isso? Então, você vem aqui, traça a sua parabólica fedorenta, assim, ó. 1 mais raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é 1,73 em termos aproximados, 1,732. Então, eu tenho 1 mais raiz de 3, que daria 2,73, que é este ponto aqui. E 1 menos raiz de 3 seria 1 menos 1,73, que daria 0,73 negativo. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o x, 2 linhas aqui, e o x' aqui. Certo? Então, boca virada para baixo, com esses valores aí. Então, por favor, não se perca em devaneios nesses casos aí. Por favor, cuidem. Quando a banca pede esboce o gráfico,
Se você olhar que é uma equação de segundo grau com a boca para baixo, não é simplesmente, atenção Brasil, não é simplesmente desenhá-la assim, só porque a boca está para baixo. Poderia ser assim, poderia ser todo mundo desse lado, poderia estar flutuando, poderia estar encostado num ponto só, ou seja, cuidem com essas coisas. Lembre que a federal, na segunda fase, cobra as coisas de maneira direta. Você tem que escrever isso ali na munheca, né, velho? Você tem que escrever essas coisas na munheca, certo? Então isso aqui vai tudo embora. Então cuidem, você tem que saber os valores das raízes para poder esboçar o gráfico. Não é esboçar que nem o teu nariz desenhar de qualquer jeito. O esboço para nós tem que ter um bom senso, claro, né? Por favor. Número 3. Esta aqui é boa. Ah, esta aqui é boa. O pH de uma substância, misturando lá com a química, né? O pH de uma substância é um valor que expressa a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, H+, medidas em mol por litro em uma solução aquosa. Então o pH mede quanto de hidrogênio eu tenho lá. Para o cálculo do pH de uma substância, usa essa expressão, pH igual a menos, cuidado com isso, menos log da quantidade de íons de hidrogênio. Certo? Ok. Dada a tabela abaixo, não abaixo como eu escrevi, abaixo. O A está perto do X, até dá para dar uma dica. Então tem uma tabela aqui com alguns valores de pH e algumas comidas e bebidas. Daí a letra A diz assim. Olha que bonitinho, letra A. Sabendo-se que uma amostra de certo alimento apresentou concentração de íons de hidrogênio igual a 0,005 mols por litro, 0,005 mol por litro, o que esse alimento é, na verdade? E veja que a banca te deu de novo o log de 2 e o log de 3, para você se acostumar com isso. Certo? Só que se pensa, cara, e agora, velho? Como é que eu vou resolver um troço desses? Então lembrem, vamos insistir. A definição clássica de pH é menos log da concentração dos íons de hidrogênio. Isso medido em mol por litro. A banca deu que a concentração de hidrogênio é 0,005. Então vamos lá. Olha como é mais fácil do que parece. O pH desse negócio será menos log de 0,005. Certo? Que é a concentração de hidrogênio. Só que engraçado, eu tenho o log de 2 e o log de 3, mas não tenho o log daquele troço biruta. Então, primeira coisa, o senhor tem que lembrar que 0,005 é a mesma coisa que 5 sobre 1000, certo? 5 sobre 1000. Isso para nós é 0,005, certo? Vamos ver se é verdade. 5 sobre 1, 5 sobre 10, 5 sobre 100, 5 sobre 1000, certo? Tem uma regra lá da matemática que diz o seguinte: log de A sobre B é log de A menos o log de B. A gente viu isso 300 vezes lá na teoria. Nós escrever a palavra direito, velho. Cara, de verdade, esta mesa está começando a incomodar, velho. Log de A menos log de B. Então, se eu tenho 5 sobre 1000, eu posso escrever isso aqui como sendo o pH será menos log de 5 menos log de 1000, certo? Já que é 5 sobre 1000, eu tenho log de 5 menos log de 1000. O pH será menos. Lembre que este menos é parte da fórmula. Este menos é da fórmula. Então ele fica para fora por enquanto. Se ele não incomoda a gente, não nos atormenta. Cara, log de 5, eu não tenho a mínima ideia de quanto seja o log de 5. Mas eu posso escrever 5 como sendo 10
sobre 2, certo? Então, se 5 é 10 sobre 2, o log de 5 será log de 10 menos log de 2 menos o log de 1000, certo? Então, o nosso pH será menos, de novo, aquele menos está lá para fora, porque ele é da fórmula. Deixa o cara quieto aqui. Log de 10, 1. Log de 2, 0,3. Log de 1000, 3. Certo? Sim? Sim. Ai, daí você pensa, cara, e agora? Velho, se eu tenho 1 menos 0,3, 1 menos 0,3 dá 0,7, certo? 0,7 menos 3 dá quanto? 2,3. Isso. 2,3. Então eu tenho menos, que é da fórmula, menos 2,3, que é o valor lá de dentro. Então lembrando, o que a gente fez aqui? 1 menos 0,3, 0,7. 0,7 menos 3, menos 2,3. Lembrando mais uma vez que este menos é da fórmula. Só que agora eu tenho menos, menos. Então, menos, menos dá mais. Ou seja, daqui eu tiro... Sai daí, não é com essa cor. Sai daí. Daqui eu tiro que o pH será menos, menos 2,3, 2,3 positivo. Daí você vem na tabela, 2,3 positivo está entre 1,8 e 2,4, ou seja, suco de limão ou de lima. Boa, né? Boa. Claro que eu não deixei espaço, como sempre, né? Então, vamos resolver a letra B lá na outra página. Então, vamos lá para a letra B. A letra B conta uma historinha, como sempre, né? Lembre que a segunda fase da federal é totalmente escrita e tem que ter historinha. A água possui pH 7. Então, a água tem pH neutro, ou seja, 7. Uma bebida energética tem pH 3. Então, a bebida energética tem pH 3. Olha a pergunta da banca. Quantas vezes a concentração de íons de hidrogênio é maior na bebida energética com relação à água? Então, a banca quer saber quantas vezes eu tenho mais íons de hidrogênio na bebida energética com relação à água. Então, eu vou insistir na frase. Nós temos uma formuleta que diz assim: pH é menos log da concentração de íons de hidrogênio, certo? Daqui eu posso tirar algumas coisas. Se eu tenho o pH da água como sendo 7 e o da bebida energética de 3, eu posso fazer umas relações aqui. A água, 7. Então, 7 será menos log de íons de hidrogênio no caso da água. No caso da bebida energética, 3 será menos log da concentração de íons de hidrogênio na nossa bebida energética. Engraçado. Eu só espero que você não faça aquele sacrilégio, né, de subtrair e achar que dá 4. Cuidem. Aqui você tem que usar a aplicação da definição de log. Log de B na base A é C por uma razão. Porque isto elevado a isto tem que dar isso. Ou seja, A elevado a C tem que dar B. Certo? Então, vamos mudar os logs de lado. Vou deixar o log para o lado esquerdo. Menos log da concentração de íons de hidrogênio da água é 7, porque é o pH dela. E menos log da concentração de íons de hidrogênio da bebida energética é 3,
porque é o que a banca disse. Lembre quando a base não aparece, a base é 10. Então, olha que bonitinho. Você vem aqui e faz isso, ó. 10 ao cubo dá este hidrogênio. 10 à sétima dá esse hidrogênio. Então, o que eu tenho aqui? No caso da água, a concentração de íons de hidrogênio é 10 elevado à sétima. Na bebida energética, eu tenho 10 elevado ao cubo. Certo? A banca pergunta: quantas vezes a concentração de hidrogênio é maior na bebida energética? Só que temos um problema. Olhe bem aqui, ó. Então, você tem que compensar colocando menos aqui. Agora sim. Então, o que você faz? Se divide 10 na menos 3 por 10 na menos 7. Ficamos com 10 na menos 3 menos 7. Isto aqui nos dá 10 a menos 3 mais 7, 10 a quarta. Ou seja, 10.000 vezes. Eu tenho 10.000 vezes mais íons de hidrogênio perdidos. Perdidos não, né? Dissolvidos lá na bebida energética do que na água. Então lembrem, cuidem, algumas coisas são importantes. Esse sinal de menos fedorento aqui, você põe aqui, ó. Como é que eu teria 10 elevado à sétima íons de hidrogênio na água? Cara, imagina como é que seria a água. Seria um concreto armado. Claro, para todo mundo é 10 na menos 7. Se eu quero saber a relação entre o energético e a água, eu divido a quantidade de íons de hidrogênio energético pela quantidade de íons de hidrogênio na água. 10 na menos 3 dividido por 10 na menos 7. Lembrem que quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base e subtraio, atenção Brasil, subtraio os expoentes, está aqui, ó. Só que um expoente, o de baixo já era negativo, então eu tenho menos 3, menos 7, fica menos 3 mais 7, ou seja, 10 à quarta. 10.000 vezes maior a concentração de íons de hidrogênio na bebida energética do que na água. Boa, né? Tô bem. Quarta, essa aqui, eu queria tentar, eu vou até aparecer na câmera para contar algumas coisas aqui. Cara, de verdade, a menos que você vá ser agricultor, vá mexer com isso, caso contrário, não vai fazer muita diferença para você. Cara, de verdade, a Federal tem umas manias. Essa aqui é uma questão adaptada, que nem outras eu adaptei. Então, o que a gente faz? Para não ficar exatamente igual o que a banca cobrou, a gente muda alguns valores e algumas ideias. Só para você ter plena certeza de como se faz isso. Então, por favor, observe o que a banca dá. Aquela frase, o que temos e o que queremos. Eu vou embora do canto. Tchau. Então, vamos lá. No experimento agrícola, envolvendo o plantio de um determinado cereal. Por que nessa cor? Está daí. O número de sacas produzidas por hectare, olha a palavra-chave, depende da quantidade de sementes plantadas. A tabela abaixo descreve alguns dados coletados nesse experimento. Suponha que a relação entre N e T possa ser escrita como uma função da forma, então a banca nos deu aqui uma função de segundo grau, que relaciona N com T, onde N é o número de sacas colhidas, né, desse cereal, e T é o número de sacos de semente plantada. AT quadrado mais BT mais C. Então aqui a banca colocou numa tabela, de uma maneira muito inteligente, e só lembrando, por que eu não coloco os mesmos valores que a banca deu lá nas provas? Porque se eu conheço você vai lá no Brainly ou vai em algum outro lugar qualquer e só copia. Eu conheço vocês, como é que são. Vocês querem me enganar? Então, a gente muda os valores. Certo? Então, o que você faz? Você simplesmente vem aqui, observa N em função de T. Então, aqui é o N, aqui é o T. E a banca te dá justamente a fórmula N em função de T. Então, você vem aqui e reescreve os dados que a banca te deu em forma de tabela, você reescreve isso como
equações. O n vai valer 10 quando... O n vai valer 10 quando t for 2. Então, eu tenho a, que eu não sei quem é, vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, mais o c. Na segunda linha, eu tenho 28. Banca, olha, sinceramente, esta mesa, de verdade. 28 vai ser a, que eu não sei quem é, vezes 4 ao quadrado, mais b vezes 4, mais c. E, finalmente, a terceira linha, eu tenho 22, será a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5, mais c. Lembre que é at quadrado mais bt mais c. Então, lembrando de onde que eu tirei os valores. Este 2 e esse 2 vieram daqui. Este 4 e este 4 vieram daqui. E este 5 e este 5 vieram daqui. Certo? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Então, respondendo a letra A. Nós temos 10 será 2 ao quadrado, 4. 4a mais 2b mais c. Segunda linha, 28 será 4 ao quadrado, 16. 16a mais 4b mais c. Terceira linha, 22. 5 ao quadrado, 25. 25a mais 5b mais c. Ou seja, eu tenho meu pai. A mesa é ruim e o programa é ruim. Você não pode dar Ctrl Z sem que ele apague tudo. Cara, de verdade, eu vou desaparecer com todos esses meus elementos aqui. Vou sumir com mesa, sumir com programa, partir tudo do zero. Cara, não dá, é muito ruim. A gente quer usar Linux nas coisas, às vezes o troço não ajuda. Mas vamos lá. Eu tenho 3 equações, 3 variáveis. Agora é só resolver. Então vamos lá. Chamar essa aqui de equação 1, essa de 2 e essa de 3. Eu já vou até, logo de cara, deixar um espaço em branco, porque não tem espaço. E claro que o idiota da moto já vai passar fazendo barulho, como sempre, né? Porque não tem um dia que o miserável pare quieto. Cara, moto é coisa de retardado quando você tem o escapamento aberto. E acho que o escapamento aberto é para compensar certas deficiências no corpo. Quando o cara tem alguns pedaços do corpo muito pequenos, o cara tem que compensar fazendo barulho com a moto. Só pode ser isso. Então eu vou juntar a 1 e a 2. 10 é 10 mesmo. 4A é 4A mesmo. 2B é 2B mesmo. E o C é o C. Eu vou multiplicar a 2 por menos 1. A 2 por menos 1. Então eu terei menos 28, menos 16A, menos 4B, menos C. A hora que eu somar essas duas, olha que bacana. Esse negócio vai embora. Então eu terei menos 18 será menos 12A menos 2b. Daqui eu tiro uma equação chamada equação 4. Certo? Agora eu junto a 2 com a 3. 2 com a 3. Eu tenho 28 será 16A mais 4B mais C, e daí a C, a terceira, eu multiplico por menos 1 também. Então eu terei menos 22, menos 25A, menos 5B, menos C. A hora que eu somar as duas, o C fedorento vai embora. 28 menos 22, 6.
16A menos 25A dá menos 9A. 4B menos 5B dá menos B. Isso aqui me dá uma equação 5. Então, olha que bacana. As equações 4 e 5 são em função de A e B. Ah, que bacana. A gente fez um escalonamento, a gente sumiu com a variável C, certo? Estou agora somando a 4 com a 5. Então, agora vamos somar. Quer dizer, somar não, vamos trabalhar com a 4 e a 5, que são duas equações, duas variáveis. Menos 18 será menos 12A menos B. Essa é uma equação. Opa, 2B, desculpe. Menos 2B. Essa é a equação 4. Equação 5. 6 igual a menos 9A menos B. Claro e óbvio que eu vou multiplicar a equação 5 por 2, negativo, para poder sumir com aquele B. Então, eu vou multiplicar a equação 5, lembrando que essa daqui é a 4, e essa é a 5. Eu vou multiplicar 5 por menos 2. Então, multiplicando por menos 2. 6 vezes menos 2, menos 12. Menos 9 vezes menos 2, 18A. Menos B vezes menos 2, mais 2B. Certo? Então, agora essa equação some, eu não preciso mais dela, simplesmente vou somar as duas agora. Menos 18 com menos 12, menos 30. Menos 12 com mais 18, eu tenho 6A. Menos 2B com B foi embora. Então, daqui eu tiro que o A é menos 5. Certo? Quando você voltar em qualquer uma delas, vamos voltar, por exemplo, na 5, voltando na 5, você vai descobrir o seguinte. Então, voltando lá na 5. Nossa, velho! 5. Não, pelo amor de Deus, mesa. De verdade. Cara, alguém sabe de uma mesa aí que ninguém use, que queira doar? Porque não dá para usar mais essa daqui. Cara, de verdade. Ô mesa ruim, ô programa ruim, velho. Então eu tenho A. Vou voltar na 5. 6 é 6 mesmo. Menos 9 vezes o A que a gente achou. Por que desse tamanho, velho? Menos 5. Isso aqui, menos B. Então, 6 será. Menos 9 vezes menos 5 dá 45 menos B. Daqui você tira que o B será 45 menos 6, 39, isso. Achei o B. Daí você volta lá em qualquer uma delas. Por exemplo, se volta na primeira, volta lá na primeira e acha o C. Então eu tenho 10 tem que ser igual a 4 vezes A, 4 vezes menos 5, mais 2 vezes B, que é 2 vezes 39, mais o C. Daqui você tira. Então, fazendo as continhas, lá bem devagar, bem devagar. Eu tenho que 10 tem que ser igual. Então, vamos insistir em algumas coisas. 10 tem que ser igual a 4 vezes menos 5. Até ontem dava menos 20. 2 vezes 39, até ontem dava 78. Certo? Então, você fazendo as continhas, só vai descobrir que o teu C fedido é menos 48. Como a banca quer A mais B mais C, eu tenho menos 5 mais 39 menos 48. Certo? Vamos ver se todo mundo dormiu aqui. 10 tem que ser igual a menos 20, que é 4A, mais 2 vezes 39, que é o B, mais o C. Isso aí. Se eu não dormir, tá certo.
Menos 5, mais 39, menos 48, menos 14. Então, a soma de toda essa porcariada dá menos 14. Certo? Tô bem. Claro que não coube colocar mais uma folha em branco. A gente não se planeja, né? Nos troços fica assim. Então, a A que a gente queria, menos 14. Agora vem a parte boa. B. Qual intervalo numérico estará o número de sacos de semente plantada que irá ocasionar o maior número de sacas de cereal? Então, estamos indo para a letra B. Veja que a letra B pergunta em qual intervalo numérico. A banca não quer saber qual é o valor exato, quer saber qual o valor em qual intervalo estaria. Então, se eu tenho A, B e C, ou seja, o A valendo menos 5, o B valendo 39 e o C valendo menos 48, eu tenho a função. Está aqui, a função está aqui. Ó. Então, agora eu tenho todos os coeficientes. Então, a minha função n de t será menos 5t quadrado mais 39t menos 48, certo? Lembrem que para poder achar alguns valores chamados de máximo e de mínimo, o senhor tem que lançar mão do vértice, lembra disso? Só que a banca quer saber, é agora que é hora de você interpretar as coisas que nem gente grande. Quando a banca fala que quer saber qual é o número t que vai causar o número máximo, não é qual é o número máximo de sacas que eu vou colher, é quantas sementes eu vou ter que plantar. Então, isso para nós, na verdade, acaba sendo aí o x do vértice. Eu preciso do x do vértice. Claro para todo mundo isso? Sim? Sim. Então, vamos lá. Tem horas que eu penso, vamos sentar no chão e chorar. Então, eu preciso do x do vértice. X do vértice, como o senhor sabe, é menos b por 2a. 39 é 39 mesmo. 2 vezes menos 5. Menos 39 por menos 10. Ou seja, nós teremos um x do vértice, que é o nosso t, o número de sementes plantadas. Ah, senhor, ô mesa. Cara, de verdade, eu vou fazer isso aqui voar pela janela. Cara, não, dane-se, eu vou parar de arrumar. Vai ficar torto mesmo, desculpe. 39 sobre 10. Cara, 39 sobre 10, eu posso dizer que é aproximadamente 4. Então, eu posso dizer que estamos no intervalo de 3 a 4. Claro para todo mundo isso? Sim. Sim. Questãozinha biruta, mas é o que a gente tem que, o que a gente precisa fazer, certo? Então lembre, a banca não pediu exatamente o número, assim, onde? Mais ou menos onde que está? Qual o intervalo? Então está entre 3 e 4. Então eu preciso do número de sacos de semente. Vou insistir na frase. Eu preciso do T, sacos de semente, que é o T. Certo? Última, que a gente conta 20 vezes a mesma coisa. Ah, finalmente uma questão boa. Não que as outras não sejam, mas essa é melhor. Considere a expressão V de t igual a 1.200, que multiplica 2 elevado a 0,125t, como uma boa aproximação para a obtenção do valor de uma aplicação bancária, dado t em anos. Guarde bem isso, hein? Com base no exposto, pede-se qual o valor disponível após 8 anos. Então vamos lá. Letra A. A banca quer saber quanto eu terei na minha poupança ou aplicação, seja lá o que for, após 8 anos. Lembrando que o T está em anos. Então, o valor para 8 anos será 1.200, que é o valor inicial, vezes 2, elevado a 0,125 vezes 8. Eu pedi umas 839 vezes para os senhores lembrarem de algumas coisas com relação
a números quebrados decimais para vocês reconhecerem esses números. Então vamos lá. 0,5 é a mesma coisa que meio. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. 0,125 é a mesma coisa que 1/8. Ah, mas que coisa legal! Então nunca esqueça disso, velho. Não vá fazer 0,125 vezes 8, porque a chance de você errar é muito grande. Lembrem, desconfie. Se é 0,125, desconfie. Valor que eu terei após 8 anos. 1.200 vezes 2. Então, 0,125 é 1/8. Vezes aquele 8 que eu tinha lá. Cara, olha como a matemática é boa. Este 8 vai embora com este 8. Então, o valor após 8 anos será 1.200 vezes 2 a primeira. 2 a primeira é 2 mesmo. Portanto, 2.400 cruzeiros. Então, depois de 8 anos, meu valor duplicou. Certo? Muito bem. Letra B. E aqui que todo mundo dança. Guarde o que a banca pede. Após quantos meses? Lembre que a banca te deu o tempo T em anos. E aqui ela pede em meses para te derrubar, velho. E aqui a banca pergunta quando que eu terei um saldo de 9.600 cruzeiros. Então você sabe que o saldo, ou seja, o V, que é o teu saldo, é em função de T, dado por 1.200 vezes 2 a 0,125T. O que eu preciso agora é do T, então eu vou ter que usar aí um log, ou de repente não, talvez nem precise, mas vamos lá. Então agora eu tenho o saldo e preciso do tempo. 9.600 cruzeiros tem que ser 1.200 vezes 2 elevado a 0,25T. Esse 1.200 fedorento aqui está atrapalhando. Passa ele lá para baixo. Cara, de verdade, morar no centro pode ser muito legal, mas os imbecis da moto, e eles cresceram em escala logarítmica, exponencial. Cara, é um atrás do outro. Cara, quer andar de moto, quer ser delivery boy, seja, mas não abre esse maldito escapamento. Este zero vai embora com este zero vai embora com este zero. Certo? 96 sobre 12. Quanto dá isso? Se você pensar em 3 vezes 2, 6, não dá. Então, para ser final 6, olha aquela frase, né? Para ser final 6, multiplicando alguma coisa por 2, ou é 3, ou é 8. 8 vezes 2, 16, sobre 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. Então, 96 sobre 12 dá 8. 8 será 2 elevado a 0,125T. Certo? Sim, sim. Daí vem uma coisa bacana. Deixa eu ver se eu deixei espaço aqui. Deixei. Por um milagre eu deixei. Cara, olha o barulho. E não é só moto, é carro também. É sempre com o escapamento aberto. O troço de retardado, velho. O troço de retardado. Quer aplicar log? Aplique, mas a banca não nos deu os logs. Então, o que eu recomendo? Eu tenho 2 aqui e aqui eu tenho 8. Só que o 8 eu posso escrever como sendo 2 ao cubo. Ah, é verdade. Então, olha o que eu tenho aqui. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 0,125T. Como eu tenho 2 dos dois lados, eu posso arrancar esta porcaria fora. Certo? Então, eu tenho 3 igual a 0,125T. Quem será o T? O T será 3 dividido por 0,125. Que você pensa, cara, e agora? Velho, é só você lembrar. Pela 10ª vez, 0,125 é 1/8. Então, eu tenho 3 dividido por 1/8. Ou seja,
3 vezes 8 sobre 1. Lembre, quando se divide por fração, você passa ela invertida e multiplica, certo? 3 vezes 8, 24 sobre 1, 24 mesmo. Só que cuidem, o t é dado em anos. O t é dado em anos. E a banca quer em meses. Então, o tempo em anos é de 24. Então, o tempo em meses será de 24 vezes 12. Claro, cuidado com isso, velho. O que a banca derrubou de gente não está escrito, hein? Cuidado com isso. O tempo lá em cima é dado em anos. A banca pede em meses de maldade. Então, isso nos dará 24 vezes 8 dá, exatamente, 288 meses. Boa, né? Então, só questãozinha tranquila. Então, vamos voltar para a câmera, considerações finais. Então, lembre, cada vez que a banca pede essas coisas, principalmente nesse caso do último, onde a incógnita estava justamente no t, eu poderia ter usado log, só que a banca não deu. Então, se a banca não deu, você não precisa usar. Ah, mas e o 8? O 8 é 2 ao cubo, você tem que lembrar dessas coisas. 2 ao cubo de um lado, 2 elevado a 0,125t, arranco o 2 fora, eu tenho 3 igual a 0,125t, isolo t, 3 sobre 1 oitavo, que é a mesma coisa que 24 sobre 1, certo? Em anos. Lembre que o t é dado em anos. Claro para todo mundo? 1 hora? 1 hora e 1 minuto, certo? Então descanse, daqui a pouco teremos a terceira lista. E não será a última, nós vamos longe com essas listas. Certo? Qualquer coisa grite, entre em contato. Eu achei estranho que ninguém perguntou nada, nem da primeira nem da segunda lista. Ou entenderam tudo, ou não entenderam coisa nenhuma. Então a frase é: tem dúvida, velho? Mande pergunta ou via WhatsApp, ou via comentário no vídeo, via Instagram, sinal de fumaça, pombo correio, o que você achar melhor. Certo? O que, diretor? Amanhã? Tá. Então até amanhã a gente vai publicar a terceira lista. Certo? E a correção quando? Não, velho, hoje é quarta-feira. O quê? Não, hoje é quinta, tá. Então a correção até sábado, certo? Então descansem, porque eu vou e volto. Grande abraço. Fui!